Gente, olha só, o início, né, o bate-papo que vai dar início nessa tarde, é um assunto que muitas vezes a gente pensa, será que tem relação? Tem, gente, porque o que acontece? A alimentação saudável vai muito além de deixar o corpo perfeito, a pele bonita. A gente tem que pensar muito na questão emocional, ou seja, nós somos aquilo que comemos. Isso a gente já ouviu falar várias vezes. E tem relação sim. Afinal de contas, a alimentação e a depressão, elas andam ali, ó, lado a lado. E nós vamos conversar agora com a psiquiatra Vanessa Dega Menin. Ela que vai desvendar alguns mistérios, eu já digo que são mistérios, porque o que acontece? Quais são os alimentos que ajudam a combater a depressão? Será que se eu continuar comendo muitos alimentos com farinha refinada, vai acabar colaborando? E ela vai responder pra gente agora. Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vinda. Boa tarde, Ju. Obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, então, para falar sobre depressão e alimentação. Isso. Né? Vanessa, o que seria depressão? Já para o pessoal de casa tentar entender um pouquinho, né, sobre esse aspecto emocional que atinge tantas pessoas. Né? Bastante pessoas, né? A depressão, Ju, é uma doença. É um transtorno psíquico, pode matar, mas existe cura e existe tratamento também. A Organização Mundial de Saúde já considera a depressão como epidemia mundial. Na verdade, juntamente com a ansiedade. São 350 milhões de pessoas no mundo acometidas pela depressão, 12 milhões no Brasil, ou seja, 6% da população. Então é extremamente prevalente e sempre importante falar sobre isso. O Brasil, ele é destaque na questão da depressão na América Latina, gente. E também tem a ver pela questão do país ser o mais ansioso. Eu já fiz até uma matéria falando sobre essa questão. É um dos pontos que o Brasil é recordista mundial, né, em prevalência de transtornos de ansiedade. Vanessa, existe uma receita para a felicidade? Na verdade, é multidisciplinar, né? A receita da felicidade é o estilo de vida saudável. O sono reparador, alimentação saudável, queremos falar agora também um pouquinho, atividade física regular. Nós precisamos atentar um pouquinho mais para a nossa qualidade de vida. Isso é tudo. Não é só a questão mental, não é só a questão física, né? Tem outras questões também bastante importantes. E a alimentação é um fator que contribui muito ou para melhor ou para pior? Com certeza. A alimentação, na verdade, nós somos uma conexão, né, Ju? Então, a alimentação, ela vem para somar ou para diminuir, para prejudicar ou para ser algo positivo na nossa saúde de uma forma global. E na questão do tratamento da depressão, como existem os medicamentos, né, o acompanhamento com o profissional, vocês acabam também contribuindo com informações em relação à alimentação que tem que andar Exatamente, conjunto, né? Ju. Na verdade, o tratamento para a depressão deve ser sempre multidisciplinar, né? Então, a medicação ela é extremamente importante na fase aguda da doença, do sofrimento psíquico. Nós utilizamos vários tipos de medicação, mas em relação ao tratamento da depressão, não pode ser considerado apenas a medicação. Então, a medicação por tempo determinado, o estilo de vida saudável, como eu falei antes, a alimentação também entra, é muito importante, né? Então, no meu consultório, eu sempre oriento os pacientes em relação a isso também. Existem os nutricionistas funcionais, como eu falei, né? É multidisciplinar o tratamento. Então, esses profissionais conseguem orientar de uma forma mais minuciosa, conseguem avaliar e ajudar também no tratamento, assim como os psicólogos, né? Que fazem as terapias convencionais. Tem a questão das terapias holísticas, também existem profissionais que fazem essa abordagem, o reiki, a meditação, a yoga. Então, é multidisciplinar. Vanessa, a gente já escutou bastante falar, inclusive, na questão de que muitas pessoas acabam descontando na comida algum fator emocional. Você está preocupado? Eu sou assim, gente, meu Deus, tem gente que perde apetite, eu não, eu quero comer o prato, o garfo, a faca, tudo. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam descontando na comida e comendo de uma forma errada quando estão ansiosos, depressivos, chateados, preocupados, angustiados e acabam descontando na comida. E vão muitas vezes naqueles alimentos que acabam saciando de uma forma nada saudável, né? Eu já digo, não só o corpo, mas a mente também. Vão para os refinados. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente quais os alimentos que a gente deveria evitar quando a gente está passando por um período mais angustiante, com mais aflição.
né, para não cair nessa questão da depressão, da ansiedade? Isso, na verdade, a alimentação, como eu falei, é um estilo de vida, né? Então, não só para o tratamento da ansiedade e da depressão, que andam bastante juntas, mas também como forma de prevenir. Então, a alimentação é algo que a gente precisa se preocupar todos os dias, diariamente. Existem alguns alimentos que são ricos em triptofano. Esse triptofano é um aminoácido que, juntamente com algumas vitaminas e minerais, como a B6, a B3, o ácido fólico e o magnésio, eles ultrapassam a barreira hematoencefálica e formam a serotonina, que é um dos neurotransmissores responsáveis que fazem parte da fisiopatologia da depressão. Então, esses alimentos, como a banana, a aveia, o cacau, as castanhas, podem ser utilizados juntos, né? Também podem combater a depressão porque aumentam a produção de serotonina. Existem as gorduras boas também, que ajudam na formação da bainha de mielina. Isso também é importante para a neurotransmissão. E são os óleos de abacate, óleo de linhaça, os azeites de oliva, são os óleos bons. Inclusive o abacate, ele tem uma substância que ajuda a diminuir a produção de cortisol, né? Que é um dos hormônios responsáveis pelo estresse, que talvez seja uma das grandes causas da ansiedade no dia a dia. E também da questão do mau humor? Exatamente. Porque são alimentos que acabam, ali como você falou da serotonina, né, são dopamina. alimentos que acabam auxiliando a pessoa ter mais humor, ter mais vontade. Porque assim, o que acontece? A gente pensa muitas vezes que a depressão, ela se reflete muito na tristeza. E não é. Né? Porque tem a depressão, as pessoas querem ficar mais quietas, tranquilas, sozinhas. Gente, existem vários sintomas da depressão. Tem pessoas que estão no caminho da depressão, mas que querem só estar trabalhando, saindo, curtindo, querendo ocupar um espaço vazio. A depressão, Ju, na verdade, os sintomas, eles começam de uma forma bem sutil e eles vão evoluindo. Então, muitas vezes, realmente não aparece a tristeza. Aparece mais o desânimo, às vezes a alteração do apetite, tanto para mais quanto para menos, a insônia ou a hipersonia, a falta de energia, o cansaço, não necessariamente é uma tristeza. Isso precisa pelo menos acontecer por 2 semanas. É aí que a gente, né, começa a prestar atenção e precisa pedir ajuda, então. E aí, muitas vezes, quem está passando por essa situação não dá o pontapé inicial, que é pedir ajuda. Por isso que é preciso, muitas vezes, que a família esteja atenta ao comportamento, né, do outro. E tem os alimentos que acabam auxiliando a aumentar esse caso de depressão, de ansiedade, que são esses mais gostosos, né, que todo mundo diz. Na depressão, nós precisamos estar atentos, não só na depressão, no nosso dia a dia, para o nosso intestino. 95% da nossa serotonina é formada no intestino. E a nossa microbiota normal, ela precisa estar com as bactérias boas prevalecendo e as bactérias ruins. Então, os alimentos, eles acabam ajudando ou prejudicando nessa questão. O álcool, né, as farinhas brancas, o açúcar, eles são prejudiciais, eles ajudam essas bactérias ruins prevalecerem. Então, a gente acaba tendo uma diminuição na produção da serotonina. Todas essas substâncias, as gorduras ruins, né, muita fritura, a cafeína também prejudica. Prejudica? Sim, também. Em doses moderadas não tem problema, mas a cafeína em excesso, carboidratos em excesso, né? Gorduras ruins em excesso, tudo isso acaba prejudicando a formação da serotonina. Existe 3% da serotonina, mais ou menos, a dopamina também, é formada no sistema nervoso central, mas a grande parte é no intestino e as pessoas não sabem muito disso, né? Então, os probióticos, eles vêm também para ajudar. Nós conseguimos essas vitaminas e minerais que diminuem o estresse oxidativo e ajudam na produção da serotonina, geralmente através da alimentação, mas existe também a possibilidade da suplementação. E para isso, né, é necessário conversar com um profissional nutricionista, o psiquiatra pode auxiliar também. E por isso que precisa ter esse acompanhamento médico. Exatamente. Eu estou vendo algumas frutas cítricas também que são importantes, a bergamota, o limão, o abacaxi, ajudam bastante também com os óleos essenciais, a aromaterapia, que é uma abordagem bem interessante como coadjuvante no tratamento para depressão. E os chás também? Os chás também, o cava-cava é muito interessante, a valeriana, existem outros também. Vanessa, a gente até no início
falando uma questão da alimentação saudável. São vários temas que a gente, quando vai abordar em relação à alimentação saudável, que se você for abrir um leque muito grande, você vai ver que a alimentação saudável, ela combate sim a muitas patologias. E o que acontece? A ansiedade, a depressão, quando não tratada, me corrija se eu estou errada, ela pode desencadear outras patologias. Exatamente. Como eu falei antes, a depressão, ela nunca está sozinha. Sempre tem algum sintoma de ansiedade. Na verdade, a depressão não existe só um tipo, existem vários tipos, vários graus de depressão, né? E geralmente existem comorbidades clínicas também, né? Então, a ansiedade, por exemplo, as pessoas, para conseguirem evitar essa ansiedade, acabam tendo um risco maior, e a depressão também, de se tornarem dependentes químicos de alguma substância. O álcool, né, como uma forma de relaxar, acabam abusando, se tornando dependentes, se há um fator de risco. Então, existem várias comorbidades psiquiátricas, né, junto com a depressão. E até, gente, para reforçar para vocês que a alimentação saudável e natural, ela é totalmente indicada para melhora na questão física e mental. Só que, dito tudo isso para vocês, é imprescindível a que vocês tenham um acompanhamento. Eu digo vocês porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo e muitas vezes passando por situações dentro da família ou conhecem alguém e começam a perceber mudanças de comportamento. E aí é que precisa ter o acompanhamento profissional. Por isso que é sempre bom a gente estar atento a qualquer mudança na questão da rotina, do comportamento de uma forma geral, né, Vanessa? Quais são as suas considerações, a conclusão, né, eu já digo assim, para o pessoal de casa, e um alerta que você traz em relação a esse assunto da depressão? Então, como eu falei, a depressão começa com sintomas bem sutis, então nós precisamos estar atentos. A primeira questão importante é nos informarmos sobre o assunto, ler bastante sobre depressão e procurar ajuda ao menor sinal de sintoma psíquico. É melhor a gente pecar por excesso do que pela falta e precisar tratar. Existem profissionais que têm essa abordagem mais holística, mais integrativa da psiquiatria, da saúde em geral, né, da medicina em geral. Então é sempre importante que o tratamento seja também multidisciplinar, cuidar com a questão do estilo de vida, conversar com o psiquiatra, fazer uma avaliação clínica também é bastante importante, avaliação psíquica, também uma avaliação nutricional com nutricionista, psicoterapia com psicólogo ou psiquiatra que tem essa abordagem e também essa formação. E precisamos estar atentos, nos informarmos, perguntarmos, conversarmos em casa sobre isso, né, Ju? Nós não temos essa cultura de conversar sobre os sentimentos, isso é extremamente importante. Hoje em dia é tudo tão prático, né, através do celular, isso acaba nos deixando cada vez mais sozinhos. Isso. E é por isso, acho que também aumenta também tantos casos. Com certeza, né? Eu acho que as pessoas estão muito focadas na tecnologia e pouco focadas nelas mesmas, né? Nós precisamos estar atentos mais para nós, pensarmos mais na vida mais natural. Os alimentos industrializados, né, são muito maléficos para o nosso organismo como um todo. Então, precisamos, na verdade, estar atentos ao estilo de vida. Eu acho que nos cuidar de verdade. Exatamente. Porque o que adianta você se cuidar para mostrar numa foto, num vídeo, nas redes sociais? Tá bom, e depois, como é que fica a tua vida 24 horas por dia? A questão é essa, né? Se cuidar todos os dias, o tempo todo. A nossa vida é o nosso bem mais precioso. Acho que tem que começar desde já. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada, que agradeço. Obrigada.